Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktabandavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha. Chama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priyam Vrindai Tulasi Devyai Priyaye Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os Shri Rupadu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Bhajana Rahasya, capítulo 6, verso 13. Às vezes, um devoto puro, que não tem orgulho, ele prega Nama Prema pelo mundo inteiro através de Kirtana, como foi declarado no Srimad Bhagavatam 1.6.26. Namani anantasya trapapatam guhyani badrani kritani chasmaram gam paryatam stushtamana spriha kalam pratiksham vimado vimatsaraha. Narada Muni disse: não se sentindo envergonhado, né, ou tímido, eu comecei a cantar os santos, eu comecei a cantar e a lembrar-me dos misteriosos e auspiciosos doces nomes e passatempos de Sri Bhagavan. Meu coração estava já nessa época livre de qualquer tipo de orgulho e inveja. Agora, vagando por toda a terra, eu estou esperando pelo momento certo. Vamos entender então o que Narada Muni quis dizer com esperar pelo momento certo. Comentário de Srila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. Sri Narada se ocupou em atividades como cantar os santos nomes e lembrar-se dos passatempos confidenciais de Sri Bhagavan, enquanto ele esperava pelo seu vasto Siddhi. Então, é por isso que Narada Muni estava esperando o vasto Siddhi, ou seja, a perfeição final, quando o devoto é levado para a morada eterna do Senhor. Devotos puros, completamente absortos, estão completamente absortos em cantar os santos nomes, sem qualquer traço de hipocrisia. E eles jamais permitem
que algum tipo de crítica entre em seus ouvidos. Eles revelam os passatempos confidenciais de Sri Radha Govinda, que são repletos de um profundo amor, né? Prema Vilasa. E ele revela para quem? Revela para os devotos que têm um humor similar ao dele, Swajati Snigdha Bhaktas. Em seu poema Vaishnava Ke, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele diz: Kirtana Prabhave Smarana Hoibe Sekale Nirjana Bhajana Sambhav. Smarana, lembrança, virá como resultado da execução de Kirtana. E somente nesse momento será possível fazer o bhajana solitário. Então, antes de você se ocupar no bhajana solitário, baseado em Smarana, você precisa ter aperfeiçoado o seu Kirtana. Lembrando que a ordem é Shravana, Kirtana, Smarana. E para que você possa aperfeiçoar o seu Kirtana, antes você precisa aperfeiçoar o seu Shravana. Você precisa ouvir muito, muito, repetidas vezes, até que você esgote todas as possibilidades de ouvir coisas novas e voltar a ouvi-las por milhares de vezes. Quando você então alcança a perfeição no ouvir, você será capaz de alcançar a perfeição no falar ou no cantar, que é o Kirtan. E somente então, quando houver a perfeição em Kirtan, é que poderá haver a perfeição do Smarana, na lembrança daquilo que você ouviu e repetiu com perfeição. Nama e Nami não são diferentes. Ao alcançar o estágio de Bhava, os sentimentos materiais dos devotos são destruídos e eles ficam humildes, respeitando a todos. Eles não esperam nenhum tipo de honra para si mesmos. E abandonando qualquer tipo de timidez ou inibição, eles então fazem o Harinama Sankirtana. Então, muita gente tem vergonha, muitas vezes, de fazer Harinama Sankirtana em público, achando que pessoas irão criticar e dizer que é uma coisa ridícula, enfim, chamar de louco, muitas vezes até agredir, física ou verbalmente, mas um devoto que está realmente absorto, ele não está preocupado com a opinião alheia, não mesmo. Ele vai cantar os santos nomes, mesmo sem técnica, mesmo sem talento musical, qualquer coisa desse tipo. Né? E por mais que possa parecer desarmônico ou estranho, ainda assim é o nome mais poderoso, porque vem de um sentimento puro de bhava daquele devoto. Então, quem tem o gosto pelo cantar dos santos nomes vai participar de qualquer kirtan, independente da qualidade sonora desse kirtan. Agora, aqueles que não estão no estágio de ruti, nem de ashakti, o que dirá bhava, pessoas que não desenvolveram gosto pelos santos nomes, elas só conseguirão cantar e ouvir se tiver uma melodia, uma técnica, uma sonoplastia agradável, enfim, uma musicalidade. Se não consegue ouvir, não consegue acompanhar, não consegue cantar, vai ficar incomodado. Por quê? Porque os santos nomes não são o foco é a técnica em si. Mas não é uma crítica, é uma constatação. Cada um tem um estágio. É óbvio que você tem que fazer isso, porque você precisa fazer aquilo que é favorável para você cantar os santos nomes. E não tem como você se forçar a uma situação artificial que você não vai conseguir fazer. Então, que assim seja. Então, que você cante e ouça os santos nomes da maneira como você conseguir. Se isso tiver que incluir uma banda de músicos profissionais com a melhor qualidade de som, que seja, que assim seja. E aos poucos, quando você vai
evoluindo, quando você for avançando, você vai deixando de lado essas questões mais técnicas e vai simplesmente se focando no fato de estar cantando os santos nomes. Por quê? Porque o cantar dos santos nomes agora não será simplesmente ou apenas uma questão musical, de melodia, ritmo, harmonia, arranjo. Agora será uma manifestação da potência de Krishna, da doçura de Krishna. Aí você ficará absorto nesse cantar. E esse cantar te levará para os passatempos de Krishna diretamente. Então já não é mais uma questão de você estar ali tocando ou cantando, acompanhando de maneira harmônica. A questão é que o nome em si já te tirou dessa realidade mundana e você está agora desfrutando da maior doçura do mundo. E ritmo e melodia para você já são coisas que já nem fazem mais qualquer tipo de sentido. Não é verdade? Então, que esse estágio chegue para nós o mais rápido possível. Muito bem. Continuando aqui. Narada está descrevendo esta condição através desse verso. Abandonando todo tipo de orgulho e também de vergonha ou timidez, ele propaga o canto dos santos nomes por toda parte. Os devotos mais elevados pregam por toda parte pelo benefício da sociedade humana. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada diz: Pranaate jara sehetu prachar. Aquele que tem vida pode pregar, ou deve pregar. Smarana é um processo de bhakti que está subserviente a Shravana e a Kirtana, como eu expliquei em alguns momentos anteriores. Smarana está subserviente a Shravana e Kirtana, porque vem depois. De acordo com Srila Jiva Goswami, as narrações das atividades confidenciais e profundas do Senhor Supremo, ou seja, seus passatempos de vilasa com as suas amadas, não devem ser revelados na presença de pessoas comuns. Devemos executar Smarana e Kirtana de acordo com a nossa qualificação, ou a qualificação dos ouvintes. O Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22.157-159 diz: Mane nija siddha deha koriya bhavan, ratri dine kore braje krishnera sevan. Os devotos perfeitos servem Shri Krishna em Vrindavana dia e noite dentro de suas mentes, através de sua posição autorrealizada, pura e original, o seu Nija Siddha Deha. Nijabhishta Krishna Preshta Pache Talagia, Nirantara Seva Kore Antar Manahana. Na verdade, os habitantes de Vrindavana são muito queridos para Krishna. Se uma pessoa quer se ocupar em serviço devocional espontâneo, ele deve seguir os habitantes de Vrindavana e constantemente se ocupar neste serviço devocional em sua mente. Texto 14. Srimad Bhagavatam 11.3.32 diz: Quachid rudanti achuta chintaya quachid dashanti nandanti vadanti alaukika nrityanti gayanti anushilayanti ajam bhavanti tushim param etya nivritta. A condição de um Mahabhagavata transcendental é impressionante. Às vezes, ele começa a se preocupar pensando: eu ainda não consegui a audiência de Krishna. O que devo fazer? Onde devo ir? A quem devo perguntar? Como poderei encontrá-lo? Pensando assim, ele começa a chorar. Às vezes ele recebe uma revelação interna de algum passatempo doce de Krishna. E ele ri muito alto, como se estivesse vendo o Senhor Supremo, que é dotado de todas as opulências, que está se escondendo de medo das gopis. Às vezes, ele fica imerso na bem-aventurança ao receber o darshana de Krishna e experimenta diretamente o seu prema.
Às vezes, quando situado no seu Siddhadeha, ele fala com Krishna, dizendo: ó Prabhu, após um longo tempo, eu consegui encontrá-lo. E então, ele continua cantando as glórias de Krishna. Às vezes, quando ele recebe o afeto de Krishna, ele começa a dançar. E às vezes ele experimenta uma paz enorme e permanece em silêncio. Bhavodaye kabu khande Krishna chinta fale, hase anandita hoy alokik bole. Natchegai Krishna alochane sukapai, lila anubhavi hoy tushni bhutta prai. Um comentário de Srila Gurudeva. Quando surge Bhava, as atividades internas e externas de um sadhaka se tornam extraordinárias. Pela lembrança das narrações dos passatempos do Senhor Supremo, ele às vezes chora, às vezes ri, às vezes ele dança, às vezes ele manifesta alegria e às vezes fica em silêncio, em tom grave. E em outros momentos, na associação de devotos que estão no mesmo nível que ele descreve as suas realizações transcendentais, que são cheias de prema. Na Gambhira, Chaitanya Mahaprabhu estava imerso nos sentimentos transcendentais e ele revelava-os para Swarupa Damodara e Rai Ramananda. A mente de Mahaprabhu ficava completamente submersa no oceano dos sentimentos de Sri Radha, e ele então ficava como um louco, às vezes perdendo a consciência externa, e às vezes em consciência meio externa e meio interna, o Ardhabhaya Dasha. Ele então se expressava, os sentimentos de seu coração. Enquanto sonhava, Swapna Vesha, ele ficava em silêncio, completamente absorto em bem-aventurança. Às vezes, em Ardhabhaya Dasha, ele via Krishna, e às vezes ele o perdia. Quando ele estava na sua consciência totalmente externa, Bhaya Dasha, ele ficava infeliz por estar separado da joia que ele obteve, mas agora havia perdido. Às vezes, como um louco, ele perguntava aos animais, aos pássaros e às pessoas: onde está Krishna? Vocês viram? À noite, quando a atmosfera estava mais calma, e era o momento, e a chegada a hora dos encontros amorosos entre Radha e Krishna, ele não podia manter-se sossegado. Enquanto ele se lembrava da Rasa Lila, ele ficava completamente tomado por Bhava e começava a dançar e a cantar. Em consciência interna, Antardasha, existe apenas encontro e felicidade. Às vezes, enquanto está assim absorto, Mahaprabhu diz: hoje Krishna estava brincando com as sakis no Radha Kunda. Uma saki me ajudou a ver todos esses passatempos a uma certa distância. Então, quando Mahaprabhu retornava à sua consciência totalmente externa, ele dizia: Swarupa, no caso Swarupa Damodara, você disse alguma coisa? O quê? Eu sou um sannyasi chamado Chaitanya, ele dizia. Então ele se lamentava na angústia da separação. Se lembrando das qualidades de Krishna, ele pegava no pescoço de Rai Ramananda e Swarupa Damodara e chorava com grande desespero. Isso acontecia todos os dias. No estágio de Bhava, um sadhaka às vezes chora. Ele diz: é impossível para mim obter Krishna Prema, então é inútil eu permanecer vivo. Às vezes ele pode chorar, às vezes se lembrar de algum passatempo e pensar: Shri Krishna, aquele que rouba as esposas dos vaqueirinhos de Vrindavana, passa a noite inteira sob uma árvore em seu quintal. Embora ele estivesse chamando pelas gopis por diversos sons, ele era derrotado por Jyotila e Kutila
que, com muito cuidado, guardavam, protegiam, né? E interrogavam todas as gopis quando elas iam se encontrar com Krishna. Às vezes o sadhaka fica em silêncio e em paz, guardando ou gestando aquela riqueza de prema em seu coração. Às vezes, imitando algum passatempo de Krishna, ele dança. E às vezes ele fala de modo estranho e incompreensível. Texto 15. O apego para ver a bela forma da deidade é descrito no Srimad Bhagavatam 10.23.22. Shamam hiranya paridim vanamalya barha datu pravalanata veshamanu vratamsi vyanyasta hastamitarena dunadnamabjam karnod palalakagapulla mukhabjahasam. Ele tem a cor, ele tem a tez negra como uma nuvem de chuva carregada, e o seu pano amarelo, que derrota o esplendor do ouro, brilha em contato com o seu corpo. Sua cabeça está decorada com uma pena de pavão, e cada parte do seu corpo está ornamentada com desenhos feitos por minerais coloridos. Brotos de folhas novas adornam o seu corpo, e em volta do seu pescoço está uma encantadora guirlanda de 5 flores da floresta. Vestido dessa maneira, ele aparenta sempre fresco, jovem e um dançarino muito habilidoso. Ele descansa uma mão no ombro de um amigo e na outra ele gira uma flor de lótus. Suas orelhas estão decoradas com brincos, com cachos de seu cabelo que balançam contra as suas bochechas, e sua face de lótus desabrocha num sorriso gentil. Um verso muito bonito, uma descrição de Krishna quase que perfeita. Vamos ao comentário de Srila Gurudeva. Após o surgimento de Rati, o estágio divino de amor passional, conhecido como Anuraga, surge no coração do sadhaka ao ver a deidade. E ele experimenta o esplendor da beleza de Krishna, como descrito nesse verso. Então, um devoto puro que está em bhava, ele não vê uma deidade, ele vê o próprio Krishna. Tá? Apesar de nós sabermos conceitualmente que a deidade não é uma estátua, ela é o próprio Krishna, ainda assim, nós não vemos o próprio Krishna. Mas um devoto puro vê, e ele vê dessa maneira, como descrito nesse verso. É uma das possibilidades, não é a única, mas é uma delas. Então, a cabeça de Krishna está decorada com uma pena de pavão na sua coroa, e o seu pescoço com uma guirlanda de flores muito bonitas, que foi ensartada pelas Brajagopis. Seu corpo está decorado com pinturas feitas de minerais aromáticos de Kamyavan. Kamyavan é uma floresta em Vrindavana. Como é que esses minerais, essa pintura feita de minerais? As gopis pegam pedras preciosas e quebram e fazem um pó delas. Depois, como se fosse uma purpurina. Tá? Bom, chegamos aqui no exemplo perfeito. É uma purpurina feita de pó de pedras preciosas. Olha a opulência de Vrindavana. E aí, então, elas fazem desenhos e decorações nos seus corpos e no corpo de Krishna, com essa purpurina transcendental. Shri Krishna, que atrai a todos com a sua face sorridente, coloca o seu braço esquerdo ao redor do ombro de um Priya Narmasaka, e também a sua mão direita, e na sua mão direita ele segura uma flor de lótus girando.
Os acharyas explicam que esse passatempo de girar a flor de lótus indica que o coração de Krishna está dançando como aquela lótus quando ele vê os seus devotos. Ou, uma outra versão é que o coração dos devotos dançam como aquela flor de lótus quando eles veem Krishna. Aqui, ao girar essa flor de lótus, Krishna está expressando o seu sentimento. Abre aspas. Ó Brahmanes afortunadas, eu estou segurando os seus corações como uma flor de lótus na minha mão. O que ele quer dizer? Agora que vocês já me viram, seus corações estão dançando, assim como essa flor de lótus. Ou, eu aceitarei os seus corações e farei deles o meu próprio. Essas são as diferentes versões do que Krishna sente. Ele sente tudo ao mesmo tempo, depende de quem está vendo, né? Então aqui o significado depende do observador, não de Krishna. Krishna, ele então convida todas as entidades vivas a beberem o néctar, atraindo-os para a sua forma encantadora e bela. Por sua misericórdia, muitos tipos de passatempos se manifestam dentro do coração dos sadhakas, e eles experimentam uma felicidade ao desfrutar desses passatempos. Verso 16. Também no Srimad Bhagavatam 10.21.5, tem um verso que diz: Barhapidam nata varavapukarnayo karnikaram Bibravashakana kakapisham vaya jantim chamalam Randravenuradhara sudayapurayam gopavrinder Vrindaranya swapadharamana pravishta gritakirti. Ao ver Krishna através dos seus olhos de bhava, as gopis em Purvaraga descrevem a sua beleza. Então, assim como nós tivemos uma descrição do outro verso anterior, que foi feito pelas Brahmanes de Mathura, né? Elas descrevem a beleza de Krishna dessa maneira. Agora nós temos a versão das gopis. Esse é o verso em que as gopis vão descrever a beleza de Krishna. E elas estão no sentimento de Purvaraga, que diz: Shyamasundara está entrando na floresta de Vrindavana, acompanhado por seus amigos vaqueiros. Em seu turbante existe uma pena de pavão. Em suas orelhas, flores karnikara. No seu corpo, uma pitambara que reluz como ouro. Pitambara é o pano amarelo, que ele leva nos ombros, né? E também o dote dele é amarelo. Mas aqui no caso fala da pitambara que está sobre o ombro dele. E em volta de seu pescoço, estendendo-se até os seus joelhos, está uma encantadora guirlanda, feita de 5 tipos de flores fragrantes da floresta. A sua roupa, belíssima, é como a de um dançarino habilidoso num palco. E o néctar dos seus lábios fluem através dos buracos da sua flauta. Cantando suas glórias, os vaqueirinhos seguem-no por trás, né? Dessa maneira, esta Vrindavana Dham, que é mais encantadora do que Vaikunta, ficou ainda mais bela devido às impressões dos pés de lótus de Shri Krishna, que são marcados com a concha, o disco e outros símbolos. É o comentário de Srila Gurudeva. Com este verso, Sri Shukadeva Goswami, que é a joia da coroa de todos os Paramahamsas, desenha uma imagem belíssima, né, da doce forma de Krishna, que se manifestou no coração das belas vaqueiras de Vrindavana, quando elas ouviram o som da sua flauta. As Brajaramanis, cheias de apego profundo por Krishna, ficaram ficaram
muito transtornadas ao ouvirem o doce som de sua flauta. Enquanto elas começam a descrever, né, umas para as outras a encantadora doçura deste som, a imagem de Shri Krishna em sua belíssima forma curvada em 3 partes, Tribanga Lalita, com o seu sorriso encantador, com o seu olhar de soslaio, com o seu doce e gentil sorriso, né? Dentre outras coisas, se manifestaram dentro do coração delas e deixando-as totalmente tomadas por prema. Barahapidam. Agora Srila Gurudeva vai analisar algumas palavras do verso. Barahapidam significa entre os cachos negros de seu cabelo, tá? Está repousando uma pena de pavão, que parece como um arco-íris dentro de uma nuvem negra. Essas penas foram um presente dado por uma dança de pavões bem-aventurados. Ao usar esta coroa em sua cabeça, o Dhirlalita Nayaka Krishna revela o Rava, Bhava e outros sentimentos estáticos, sintomas estáticos de suas amadas de maneira sem precedentes. O Nakachandrika, ou aquela bolinha azul esverdeada no centro da pena de pavão, é um selo de malandragem nos passatempos amorosos, Prema Vidagda, que compõe a arte de rasa. Ao usar esta pena de pavão em sua cabeça, Krishna proclama a vitória de sua amada Radha na noite passada nos seus passatempos amorosos dentro dos jardins secretos de Vrindavana. Então aqui Gurudeva explica de maneira muito bela por que Krishna usa essa pena de pavão, né? No livro Gopi Gita, Gurudeva também dá uma outra versão do porquê Krishna usa essa pena de pavão, porque ele é como se fosse esse grande dançarino, esse pavão dançarino que encanta as outras, vamos dizer assim, pavoas, não sei como é que é o feminino de pavão, encanta as pavoas com a sua dança, da mesma forma que Krishna quer encantar também as gopis com a sua dança. Então, por isso ele usa também esse símbolo da pena de pavão. E Gurudeva disse uma coisa mais interessante ainda. Certa vez Gurudeva ele pegou uma pena de pavão e mostrou para os devotos como ali estava escrita a palavra Radha em sânscrito. É claro que não é uma escrita, né, vamos dizer assim, explícita, tá? Mas estava ali e ele mostrou. Alguns conseguiram ver, outros não. E então é isso, né? Aqui agora Gurudeva ele dá mais um detalhe dizendo o seguinte, que o olho da pena de pavão, ela tem um olho, né? Você pode olhar que no meio dela tem um olho preto com uma borda azul esverdeado, que é uma coisa belíssima, né? Parece que é um 3D né? Cada hora é azul, cada hora é verde, uma coisa maravilhosa, que indica a vitória de Srimati Radhika, né? Nos passatempos amorosos da noite anterior, né? Ou seja, de que Krishna coloca ela como a preferida. Ela é a preferida. E ela está sobre a cabeça dele, ele está abaixo dela. Tá? Tanto que, isso é uma coisa que vocês podem perceber, em toda a deidade, a pena de pavão, ela vai estar sempre inclinada para o lado de Radharani. Tá? Se você vê uma deidade decorada, cuja pena de pavão na coroa de Krishna
está inclinada para o outro lado, é porque o Pujari não entende, né, de raça, não entende desses detalhes. A pena de pavão tem que estar inclinada para o lado de Radharani. Né? Isso é uma indicação. Tá? É assim que a gente decora Krishna. Então tudo tem um sentido. Tá bom? Muito bem, vamos seguir, vamos para a próxima linha. Natavara Vapu. Mesmo na arte da dança, Nritya Vilasa, no mesmo a dança, a arte da dança é derrotada pela maneira como Krishna caminha. Ou seja, apenas o caminhar de Krishna é mais belo e mais encantador, mais cheio de arte, de beleza, de tudo, do que toda a arte da dança na sua expressão máxima de excelência. Shyamasundara, que é o melhor dos dançarinos, é a personificação da doçura mais elevada, que está além de qualquer comparação. Quando acompanhado de suas gopis, quando está acompanhado pelos seus amigos, gopas, ele acompanha as vacas dentro da floresta de Vrindavana, os seus pés de lótus dançam de modo natural, o que chega a envergonhar até mesmo a própria arte da dança personificada. Ao mesmo tempo, as suas tornozeleiras de joias preciosas, a sua pitambara dourada, o seu cinto e a sua Vajjayanti Mala, todos eles dançam, né, ao mesmo tempo. Então, o brinco de Krishna está dançando, a tornozeleira dele também está dançando, o pano que ele tem enrolado no pescoço também vai dançando, enfim, a sua guirlanda vai dançando, tudo nele dança. Os seus dedos também dançam, onde? Sobre os buracos da flauta, de uma maneira única. Os dois olhos de Krishna, que derrotam a beleza do movimento dos pássaros Kanjana e também de um cervo bebê, também dançam com várias expressões. Os seus brincos na forma de peixes makara, os seus cachos negros, né, e a sua pena de pavão adornando o topo de sua também dançam. Assim, o próprio Krishna ele é o melhor de todos os dançarinos, Natavara. E todas as partes de seu corpo também são Natavara, ou seja, o melhor dos dançarinos. Próxima linha. Karnayo Karnikaram. As flores amarelas, chamada Kanira ou Karnikara, que Shyamasundara usa nas suas orelhas, né, enquanto ele entra na floresta, aumentam ainda mais a doçura incomparável da sua juventude fresca. Rasikshakara Shri Krishna usa uma flor caneira ou karnikara, e às vezes na orelha direita, né, ou às vezes na orelha esquerda. Tá? Aqui ele coloca em cima, tá? Ele coloca em cima da orelha, demonstrando o seu comportamento despojado e a intoxicação da sua juventude. Ele coloca esta flor na orelha que está do lado que as gopis podem ver, quando elas estão ali esperando por ele passar pela estrada, demonstrando então grande afeição por ele. Próxima linha. Vibravasha Kanakakapisham. Natavara
o corpo de Shyamasundara Natavara, que é negro, derrota até mesmo a cor de uma nuvem de chuva carregada. E está adornado com a sua pitambara amarela, que parece um raio, né, saindo de dentro de uma nuvem, cobrindo o seu corpo com esta pitambara, que é semelhante à cor dourada das próprias Brajagopis. Ele expressa como ele se sente quando está abraçado com elas. Assim, ele revela o seu amor profundo por elas. Ou seja, essa cor amarela, que no caso é dourada, não é amarela, é dourada, da pitambara de Krishna, ou do chale, a gente pode dizer, do chale de Krishna, no português, que não é exatamente o que é o sânscrito, mas enfim, né? Vamos dizer assim, ele tem essa cor porque ele representa a tez dourada das gopis, especialmente de Srimati Radhika. Então, ele está indicando que ele está sempre abraçado por essa cor. E a gente pode aqui fazer uma comparação também, que é o fato de Krishna se sentir abraçado por essa cor e desejar assumi-la de fato quando ele se torna Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele não só está encoberto por um pano, mas esse próprio pano se torna a sua própria pele, quando ele se torna Chaitanya Mahaprabhu. É o que ele quer. Ele quer fazer aquele pano se tornar a sua própria pele. E dizer para as gopis: estou sempre sendo abraçado por vocês, especialmente por Radharani. Quando as gopis veem isso, em seus corações surgem então ondas de emoção. Essas 5 flores, que são como 5 flechas lançadas pelas gopis, elas perfuram cada parte do corpo de Krishna. Próximo, Randram Venur Adhara Sudaya Purayam. Quando Shri Krishna tampa os buracos da flauta com os seus dedos, ele coloca os seus lábios muito macios, que derrotam até mesmo a beleza da fruta bimba madura, e gentilmente ele assopra. E este doce som se espalha pelo mundo inteiro e encanta todas as entidades vivas, móveis e inertes. Esta flauta que não tem vida se torna viva e deixa as gopis enciumadas, estimula o coração das gopis com um sentimento transcendental de luxúria chamado kama. Além disso, quando as gopis veem este Venu desfrutando o néctar dos lábios de Krishna, Adhara Shuddha, que elas consideram como sendo a maior riqueza delas, ali, diante delas, mesmo que essa flauta seja do gênero masculino, né, existe um Sanchari Bhava de ciúme, chamado Irshya, então que surge no coração das gopis. As gopis têm ciúme da flauta de Krishna. Mesmo sendo a flauta masculina, ainda assim elas têm ciúme porque elas dizem como esse pedaço de bambu, que não tem vida, pode ser tão afortunado a ponto de ter o contato com o néctar dos lábios de Krishna constantemente. Nós, gopis, não temos, né, esse privilégio. Né? Então, assim, Krishna toca a sua Venu enquanto ele entra na floresta de Vrindavana. Então, no momento em que aquela torrente
né, de néctar doce vindo da flauta entra no ouvido das Brajaramanis, que estão ali já totalmente tomadas de Mahabhava, uma condição impressionante se manifesta em seus corações. Elas ficam muito agitadas, com um desejo muito intenso de se encontrar com Krishna. E embora elas tenham que conter este desejo, elas não conseguem. Um sadhaka que deseja obter o amor das gopis por Krishna irá gradualmente desenvolver este bhava madhurya pela prática do sadhana sob a direção de um mestre espiritual. Quando esse estágio de bhava surgir, a forma de Krishna se manifestará dentro do coração do sadhaka. Nesse momento, o humor do sadhaka será similar ao de uma gopi. Ele entenderá a si mesmo ou a sua swarupa como sendo a de uma jovem, uma kishori. Ele então ficará absorto em prestar serviço sob a direção das Nityasiddha Gopis. Maravilha, então vamos encerrar aqui a aula de hoje. Continuamos na próxima. Um bom dia a todos, Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.